Gostavas de saber como é que é o dia a dia de um engenheiro de redes? Então fica aí que é isso que vamos descobrir na conversa de hoje. Agostinho, desde já, muito obrigado pela tua disponibilidade de estás aqui presente para partilhares um bocado da tua experiência e do teu tempo. Eu tenho uma pergunta sempre inicial, mas vou ter que adaptar um bocado ao teu caso, porque tu não és diretamente da área de cyber, que é como é que tu vieste parar a área de networking? Ora bem, boas. Primeiro, deixa-me só agradecer-te o convite por estar aqui. Já nos conhecemos, não é? Não é assim algo do nada. Somos colegas de profissão, somos os dois instrutores e fico feliz que tenhas esta iniciativa. A área de networking, olha, a minha história com o networking acaba por ser assim um bocado random também, engraçada. Eu estava perdido na licenciatura em eletrotécnica, andava ali no segundo ano, acho eu, quando andamos a fazer cadeiras sem percebermos muito bem o que é que nos vai acontecer, ok? Vemos um professor a puxar para aqui, vemos outro a puxar para ali, não sabemos bem para onde devemos ir, e há um dia que estou no bar do ISEP na altura, e um colega que jogava comigo na equipa de futebol diz-me: opá, se tu gostas de redes, tu devias era conhecer o Bruno. O Bruno, pá, whatever, quem é esse homem? Pá, o Bruno é o grande responsável pela Academia Cisco aqui no Porto, tens de o conhecer. Ah, fui pesquisar sobre a Cisco, fiquei super fã, vi imensa gente a dar a sua opinião na internet sobre como era o leading vendor na altura da área de networking. E depois subscrevia aquela que é basicamente, não é newsletter, mas vá, para estarmos atentos a novos cursos que surgirão da Cisco Networking Academy, também conhecida como ISEP Academy, onde o Bruno é coordenador. E pronto, depois recebi um invite, um e-mail a dizer que iria abrir um CCNA, neste caso CCNA CyberOps, por acaso, cibersegurança. Acabei por me inscrever sem saber muito bem o que era. E foi só o início. Depois o bichinho cresceu e depois CCNA, CCNP e recentemente CCE. É isso, já vamos entrar mais aqui há pouco. Portanto, vieste praticamente o mesmo curso que eu, em que pouco ou nada se abordava da parte de redes na nossa licenciatura, portanto é tudo self-made completamente. Sem dúvida que a academia é uma excelente porta de entrada, quer de conhecimento, quer para outras coisas também. E é muito interessante tu teres passado e ganhado esse gosto assim de um momento para o outro para a parte de redes e teres continuado. Não é à toa que foste parar à Cisco e atualmente estás no TAC da Cisco, remote, mas a trabalhar para Lisboa, na Cisco Portugal. E a pergunta que eu te faço é: como é que é o teu dia a dia? Ou seja, o que é que tu fazes na prática, efetivamente? Ok, então é assim, trabalhar no TAC para muita gente é assim, um bicho de sete cabeças, mas acaba por ser o trabalho. Claro que é assim num ambiente mais crítico, mas também tem a sua parte boa. Nós temos um horário de trabalho, pelo menos aqui em Portugal, que é das 7 às 3 da tarde. É sempre seguido, não temos aquilo que é uma bem conhecida pausa portuguesa para almoço, não a temos. Ou seja, trabalhamos das 7 às 3. Trabalhamos peered com os nossos colegas na Polónia, porque a CIS também tem um Customer Experience Center na Polónia, e na Polónia já são 8 da manhã, e nós para acompanhar a Europa Central, entramos às 7, aquilo que são 8 horas para eles. Entramos no sistema e colocamos-nos online e basicamente apanhamos casos, okay, que são distribuídos em round robin através de um bot. Esse bot que tem em conta as tecnologias em que somos especializados, o quão busy temos estado, e a partir do momento em que estamos online, em que esse bot nos pode atribuir casos, nós recebemos casos de diferentes prioridades. Ou seja, se for um P1, é, por exemplo, um outage, o cliente pode estar a perder dinheiro. Se for um P2, é também um incidente crítico, mas pode não ser tão crítico como um P1,
ok, esta severidade é escolhida pelo cliente, portanto, o cliente não tem assim tanta visibilidade do que é que ela é, no fundo, não sabe o que significa, se calhar, mesmo que para nós. Um P3 já nos dá mais alguma folga, podemos enviar um e-mail, entrar em contato com o cliente, ligar, perceber quando é que dá mais jeito a ele e a nós. É muito isso. É muito isso, honestamente. Sim, mas o que é que tu fazes em concreto? Tu vais tipo, solucionar problemas de parte de networking que os dispositivos estejam a ter? Dás aquela parte de helpdesk, entre aspas, para o cliente de suporte? Certo, ou seja, nós trabalhamos num ambiente de break and fix, ou seja, o cliente comprou um determinado produto da Cisco, ok? No nosso caso, no segmento de enterprise, mas pode ser data center, pode ser segurança, ok? Depende do segmento. O cliente, quando compra o produto, tem direito a escolher se quer ou não suporte. E no caso de algum mau funcionamento ou de alguma dúvida que o cliente tenha acerca do produto, abre um caso connosco e nós, a partir daí, entramos em contato com o cliente, estabelecemos uma relação com o cliente. Muitas vezes vamos logo para o WebEx, que é, ou seja, é quase o Microsoft Teams da Cisco, com o cliente, percebemos o que é que está a funcionar, o que é que não está a funcionar. Muitas vezes temos casos em que os utilizadores chegaram ao escritório e não conseguem, por exemplo, fazer as suas operações do dia a dia, um problema de rede e tem um impacto crítico na solução do cliente, e é aí que nós entramos. Ou seja, basicamente tu tentas dar o máximo de suporte possível que o cliente queira. E uma pergunta interessante, e acho que aqui isto deve ser unânime para toda a gente tem ideia que Cisco é pronto, uma grande empresa, conhecimento geral. Como é que tu foste parar à Cisco para começar? Ou seja, isto tu fizeste a CNA e foi a primeira empresa que tu calhaste, já tiveste experiências para trás, como é que foi todo este procedimento? Ora bem, eu, na altura que estava a fazer o meu mestrado integrado na FEUP, há um dia que eu vejo uma vaga aberta na Cisco para Júnior, para Graduate, e resolvi mandar o meu CV, depois foi-me enviado uma espécie de um teste psicotécnico. Eu ainda não tinha experiência quase nenhuma. E nesse teste psicotécnico eu acabei por falhar, não é? Como nós falhamos muitas vezes, e claro que não me foi feita nenhuma pergunta de networking, era um teste psicotécnico e eu achei logo que não servia para aquilo. Então acabei por ir parar à Vodafone, okay? Ir parar a um Internet Service Provider, fui parar a uma equipa operacional da Vodafone. Só que essa equipa era especializada em voz, okay? Operações, mas na parte de voz. Apesar de eu ter aprendido bastante, a parte de voz não era o que me fascinava, ok? Porque eu já tinha feito o CCNA, já tinha feito a certificação e estava à procura mais de algo ligado a routing e switching. E acabei por ver uma vaga para Technical Consulting Engineer, que é o nome do nosso role, na Cisco, na equipa de arquitetura e é uma equipa de arquitetura onde basicamente tu lidas com o quão saudáveis estão os dispositivos, ou seja, CPU, memória, tens acesso também ao código das features de cada uma das tecnologias da Cisco. Acabei por concorrer a essa vaga. Uma vaga era muito ampla, ou seja, apesar da entrevista ter sido uma entrevista de nível bastante difícil, na minha opinião, tocava em cloud, tocava em programação, tocava em networking, ou seja, era tão vasta que acabou por tocar em tantas coisas e pronto, eu acabei por ficar. Foi assim que fui lá parar. E basicamente, e se calhar tens intenções de continuar lá ou já estás a pensar em migrar, ou seja, quais é que seriam os teus objetivos? Continuares na Cisco e se calhar tentares ir para outro departamento dentro da parte de networking ou estás a ver outras oportunidades cá fora que tu dizes que façam sentido para ti? Ou seja, eu já vou sair da Cisco, ok? Portanto, este é o meu último mês na Cisco, vai ser agora janeiro e fevereiro, porque eu, depois de 2 anos e meio a fazer TAC, ok? A fazer este tipo de trabalho sobre alta pressão com o cliente, e foi onde aprendi mais, sem dúvida. Estava à procura de um desafio mais numa parte de desenho, ok? Ou seja, design
da solução e não estar sempre na situação problemática do pós-desenho, Uhum. ok? Portanto, eu muitas vezes estou em incidentes onde não fui eu que desenhei, não fui eu que recomendei nada e quis sair desse dia a dia para ir para experimentar outra coisa, para fazer um bocado mais de solutions engineering. E é mesmo isso, acabei por conseguir encontrar uma empresa que estava à procura do network engineer nessa vertente e já vou começar em março. Isso é ótimo, isso é ótimo. Fica já aqui em primeira mão também. E Sim, agora, sim, já é sabido. agora vamos entrar numa área que eu sei que tu gostas muito, que é a parte da formação, ou seja, começaste o teu caminho na academia, na parte de redes, através do CCNA. Qual é que é a tua experiência, na tua opinião, já tendo conhecimento de como é que o mercado funciona, como é que as empresas estão organizadas, como é que a área está estruturada em si? Qual é que achas que seria o melhor caminho a seguir em termos de formações, certificações? Se achas que a faculdade efetivamente tem peso para a decisão ou as certificações são o essencial e já não é preciso a outra parte? Qual é que é o teu ponto de vista nesta área? Ora bem, a minha opinião neste caso acaba por ser, pronto, é totalmente pessoal, mas também um pouco condicionada pelo que eu vejo. É assim, hoje em dia uma licenciatura tornou-se quase obrigatória. Uhum. Quase todos os candidatos as têm, ok? Mas a verdade é que se formam 200 estudantes ou 250 por ano em informática, vão todos sair com o mesmo background, vão todos sair com um CV parecido. Portanto, eu recomendo vivamente que façam algo para se diferenciarem. Olha, há alunos que preferem desde logo arranjar um emprego e fazer a licenciatura imparcial. E a verdade é que não há nada como a experiência profissional. Porque Sem não há dúvida. nada que compre a experiência profissional. Não há nada que no teu dia a dia não há nada que compre isso. Outro aspecto, e muito importante, especialmente em IT, é a parte da formação. Quando digo formação, estou a incluir certificações. Ou seja, quem acha que vem para esta área, aprende uma tecnologia e está safo, está muito enganado, porque isto está sempre a mudar. E é aí que a formação entra, o gosto pela formação entra. Portanto, eu sou 100% a favor de as pessoas fazerem formação, mas também sou 100% a favor das pessoas, se não tiverem a gostar da formação, serem honestas e partirem para outra. Sempre. Ok? Uh, Agora, só fazer certificações e depois não ter experiência profissional, isso também não é vida, não é? Nós Uhum. precisamos sempre de tentar encontrar um caminho profissional. Agora, também é preciso perceber que às vezes nós gostamos muito, no meu caso, sempre gostei muito de routing e switching, e só passado 2 ou 3 anos é que encontrei uma vaga em routing e switching. No entanto, tive em voz, sistemas operativos, trabalhei no ISP, como eu disse, e só depois é que se calhar cheguei onde eu queria. Mas aprendi muito, ok? E é isso que eu digo sempre às pessoas: esperem, sejam pacientes, a oportunidade vai chegar. Isso é um ponto muito interessante, que é, às vezes nós não conseguimos ir diretamente para a área efetivamente que nós queremos, mas todas as áreas por onde nós passamos dá-nos sempre muito mais background depois quando efetivamente chegamos lá. Por exemplo, apesar de se calhar não teres ido diretamente para a área de routing e switching que vais agora, todos os backgrounds que tu passaste, quer na Vodafone, quer na Cisco, a fazer coisas completamente diferentes, deu-te uma experiência para estar, entre aspas, mais seguro nesta vertente. Primeiro porque já tens uma coisa que nenhuma faculdade sabe dar, que é lidar com a pressão do trabalho. Tipo, Sim, existe a sim, pressão da sem dúvida. faculdade, mas não tem nada a ver com a pressão do trabalho. É Sem uma dúvida. cena muito diferente. A capacidade de lidar com clientes, de resolver os problemas o mais rápido possível, porque as pessoas estão a perder dinheiro, efetivamente. É umas situações completamente à parte. E todo esse conhecimento dá-te uma bagagem muito maior agora para aquilo que vais fazer. Tu começaste, agora também pegando agora na parte das formações ainda, tu achas que independentemente se as pessoas vão trabalhar com Cisco na área de redes ou não, os CCNAs, CCNPs e CCIS são uma boa formação ou achas que elas se devem adaptar apenas à tecnologia que vão trabalhar? Olha, isso é uma excelente questão.
que antigamente nem era uma questão, porque só sabia falar de Cisco e hoje em dia já há outros vendors muito concorrentes e também com todo o mérito. A verdade é que o que fez, uma das razões pela qual a Cisco cresceu tanto, é o facto de eles terem criado a sua academia e as pessoas quase que aprendem networking através deles. E isso faz deles um player gigante no mercado. Mas as pessoas às vezes esquecem-se que nós temos várias aulas em que nós não estamos a mostrar comandos Cisco, nós estamos a ensinar conceitos de networking, ok? Ou seja, subnetting, mesmo a parte do binário, que muitas vezes é um quebra-cabeças para muitas pessoas, nós ensinamos isso e isso não ou seja, isso é vendor neutral, É ok? transversal a Não é, todas. sem dúvida, ou seja, CCNA, em que nós tocamos em routing, switching, wireless, automation e agora também AI, eu diria que não é uma certificação de se eu aprendo o CCNA eu só vou poder trabalhar em Cisco. É errado. Se tiraste o CCNA já vais ter alguns fundamentals networking. Já vais saber o que é uma rota, já vais saber o que é um default gateway, já vais saber o que é um IP address, já ouviste falar em ARP, já ouviste falar em muitos conceitos que são importantes em todas as áreas. Ok? Cloud, cibersegurança e tu sabes, Uhum. esses conceitos estão sempre lá. Portanto, não diria que é por teres começado em Cisco que a Cisco tem que ser a tua vida. Qual é que foi o teu passo de passares do CCNA para o CCNP e agora mais recentemente para o grande CCIE, que é o que muitos almejam? Qual é que foi tipo as dificuldades que tu encontraste ao caminho em termos de quer esforço pessoal, quer em termos de matéria, entre aspas? Ou seja, o que é que mudou em cada uma das etapas? Ora bem, tu no CCNP, tu aprendes realmente aquilo que deste no CCNA. Aprendes realmente, pensas muito naquilo. Uh, Entra também muito uma vertente prática, muda tudo. É fundamental a parte prática nesta área. Um, e o facto de tu saberes que já estás a ir um nível acima, tens uma pressão em ti do tipo, se eu não estou mesmo à vontade com o nível abaixo, então estou-me a enganar a mim próprio. Então estudas mais, pelo menos eu senti isso. E claro que as tecnologias são mais vastas, há mais tecnologias. Com o CCE, a parte engraçada é que apesar de nós sermos poucos aqui em Portugal, quase toda a gente na minha equipa da Cisco já tinha CCE e muitos CCDE também. Ou seja, era quase obrigatório na minha equipa, porque eu estive na equipa de arquitetura, mas depois passei para a equipa de routing protocols dentro do TAC. E aí eu era quase o único que não tinha. E o que muitas vezes eu estava quase a fazer trabalho de CCIE sem o ter. Okay? Portanto, às vezes os clientes estavam à espera do nível que eu se calhar, a verdade é que ainda não tinha, e com a ajuda dos colegas e pronto, dia a dia, todos os dias, a resolver incidentes, fui ganhando. E posso dizer que isso também no lab ajudou-me bastante, porque sobre uma situação de pressão que é o CCIE, ou seja, um lab de 8 horas, ou seja, 3 teóricas, 5 práticas, estás numa situação em que as coisas não funcionam e isso é o que tu vives no teu dia a dia. E para quem vive isso no dia a dia, pá, é um lab, não é a infraestrutura de um cliente, percebes? E senti que isso me ajudou muito, sou sincero. E tenho um ponto curioso, porque primeiro tu estás deslocado do teu país, né? Porque tiveste que ir a Bruxelas fazer o exame. Portanto, já é um ponto completamente adicional e que faz interferência na como nós nos sentimos para realizar o exame. Mas efetivamente tens toda essa pressão de fazer as coisas na prática. Existe muito essa depois da comparação, uma comparação não, um paralelismo à parte da Offensive Security na área de segurança, com as certificações de serem práticas, ou seja, mete ali demasiada pressão. Muitas das vezes nem acaba por ser tão real depois na vida real, porque a pessoa não vai ter 24 horas para fazer determinada situação. Apesar que na Sim, tua, verdade. apesar que na tua área é um bocado diferente, porque efetivamente pode ter um risco muito mais crítico e é muito mais urgente porque estás a responder a um incidente, entre aspas, como se fosse a parte do último. Mas é um ponto muito interessante que também essa parte do trabalho deu-te estaleca e deu-te maturidade para conseguires lidar com a pressão da certificação depois. E também já falaste aqui, já estiveste em várias equipas da Cisco, já deu para conheceres um bocado como é que esse mundo de networking funciona. E uma das coisas que eu gostava de te perguntar era, pela tua experiência e por aquilo que tu já passaste lá,
quais é que achas que são os requisitos que uma pessoa tem que ter a nível de soft skills para se conseguir dar bem nessa área, networking? Ora bem, eu acho que não só de redes, mas em qualquer área da IT, são sempre úteis. Primeiro, paciência, ok? E sensatez, ok? Portanto, há sempre algo que não funciona e há sempre um cliente mais difícil. Sempre, ok? Nós, nesses casos, temos de tentar pôr-nos no lugar desse cliente. E muitas vezes, como o mundo é cada vez mais global, nós estamos a falar com uma pessoa de qualquer sítio do mundo. As pessoas no mundo são todas diferentes e nós, por muitas vezes, não entendemos uma reação que está do outro lado. E o meu conselho é mute, respirar fundo, copo d'água e vamos lá, bola para a frente. Isto todos os dias não é fácil, mas é o meu conselho. Depois, acho que assertividade, ok? Portanto, acho que não é preciso falarmos muito. Acho que temos que ouvir mais o que está do outro lado, ouvir mais o problema e sermos assertivos, ok? Tirar notas sempre. E depois, um interesse genuíno pelo problema. Eu acho que isto faz a diferença. Os melhores profissionais de IT que eu conheci eram sempre aqueles que tinham mais interesse do porquê das coisas estarem a acontecer assim. Aqueles que nós estamos a explicar um problema e ele já tem 5 perguntas para fazer na cabeça dele, porque ou isto era assim, ou isto era assim, isto aquilo, isto aquilo. E eu diria que isso é o fundamental, honestamente. Mas uma pessoa extremamente já tem intrinsecamente curiosidade, e isso eu acho que também é completamente transversal a todas as áreas de forma geral. Portanto, a malta pensa Certo? muito que a parte de técnica é fundamental, e obviamente que é, sem dúvida, mas se não existe essa capacidade de lidar com a outra pessoa, de lidar com os problemas que o trabalho efetivamente vai trazer, a parte técnica é um bocado que morre porque ela não vai conseguir dar uso a isso. Mas se tu Claro que sim. tivesses que, por exemplo, candidatar agora a uma vaga, imagina que ainda estavas na faculdade, mas tendo o conhecimento que tu tens agora, qual é que seria tipo, o que é que tu fazias para chamares a atenção de uma empresa para conseguires a parte de entry level, ou seja, conseguires entrar para o teu primeiro trabalho? Ora bem, se fosse para chamar a atenção de uma empresa, eu diria que, primeiro de tudo, um CV que não seja demasiado longo, que não tenha os trabalhos que fizeram na cadeira X, na cadeira Y, ou seja, com os skill sets bastante bem definidos. E também sempre uma espécie de uma intro a dizer o que é que procuram, em que situação é que estão, sempre. E depois, a maior parte das entrevistas de entry level, pelo menos neste tipo de funções, stack roles, têm quase sempre uma reprodução daquilo que é um cenário crítico. Ok? Por exemplo, imagina os trabalhadores de uma empresa que não conseguem completar uma transação financeira, vá, estão a enfrentar um problema de performance, whatever, e nós tentamos perceber como é que o entrevistado reage, ok? E muitas vezes nós levamos, não é, toda a gente leva uma espécie de um guião preparado. E há vezes em que calha do entrevistado acertar na solução à segunda ou à terceira tentativa. O que é que tu fazes? Dás a entrevista por finita e contratas a pessoa? Não. Continuas, inventas um novo problema para perceber até onde é que a pessoa vai. Portanto, se eu tivesse que dar um conselho, eu diria sempre: é ok eu dizer que não sei, desde que venha acompanhado por um espírito crítico aprofundado. Ok? Fazer algumas perguntas. Umas perguntas não têm que ser necessariamente técnicas, mas olha, qual é o business impact? Fizeram alguma alteração recentemente? É um ambiente de produção, é um ambiente de teste, têm acesso à topologia, não têm? Uh, Só para perceber quem está do outro lado se vai conseguir adaptar-se às características do role, ok? Uhum. E claro que se a pessoa for extremamente dotada tecnicamente, esses atributos vão sobressair durante a entrevista. Mas, e tu também dás aulas, quantos alunos não conquistam muitas vezes o sucesso pelo esforço? Por estarem ali a tentar e ouvirem e
anotam os problemas e quando os problemas ressurgem, eles já sabem qual é a solução. Há muitos assim Na mesmo. verdade é a maior parte, não é? Porque quando uma pessoa se dedica efetivamente para aprender alguma coisa, mesmo que não saiba, vai estar ali a partir pedra até conseguir. E Certo, de certa forma até que dá mais gosto ajudar entre essas pessoas, porque nota-se que há ali empenho e interesse em efetivamente se desenvolver, mesmo exatamente, que não percebam nada do assunto. Mas exatamente. pá, concordo contigo. E apesar que essa parte da entrevista tu já deste um ponto para aquilo que nós falámos anteriormente, que é a capacidade de gerir stress. Ou seja, vocês Certo, na entrevista já conseguem ver se a pessoa tem a capacidade e o sangue frio de gerir uma situação tensa na prática, efetivamente. E aí já consegue certo. começar. Portanto, a malta que quer entrar, quer para ataque da Cisco, e eu acho que também é capaz de ser transversal às outras vertentes de networking, porque se formos a pensar a ver um ISP que a rede caia, também é um momento extremamente tenso que eles têm que lidar, não é? Portanto, estamos Eu disse. muita gente dependente dessa situação, como foi o caso da Vodafone há uns 3 anos atrás. Foi I was completamente. there. I was there. Foi um I was pandemónio there. completo. Mas estavas Sem lá onde? Na dúvida. Cisco ou na Vodafone? Ainda estavas na Não, Vodafone? estava na Vodafone e a minha equipa, por acaso, foi uma das equipas que mais trabalhou com outras nessa altura. E a verdade é que foi um esforço coletivo e tu, numa altura dessas, tu nem sabes bem. Melhor, é claro que nós tínhamos gente com muita experiência a coordenar, mas é um bocado, tu vai para ali, tu vai para ali, tu vai para ali. E eu, por acaso, era o mais jovem da equipa e eu ia para as escolas todas tentar acompanhar o que eles estavam a fazer. Ok? E Mas isso esse. também foi uma das razões pelo qual eu disse um dia, eu quero trabalhar no TAC. Pá, porque também estava lá membros do TAC, neste caso de outras empresas, e eu ficava fascinado. Eles estavam como se fossem nossos colegas. Ok? E isso para mim, valor. Mas tu também nessa situação, por acaso nem sabia, foste, enquanto Júnior, foste submetido logo a terapia de choque, não é? Porque estás a ver um dos maiores ISPs de Portugal a ficar offline e toda a gente a mandar vir. Mas agora fiquei curioso, como é que foi essa experiência? Ou seja, vocês descobriram o que é que se tinha passado, vocês apareceu aquilo assim do nada e vocês o que é que nós vamos fazer agora? Ou já havia algum tipo de conhecimento que o sistema tivesse a falhar e não se conseguiu controlar a tempo? Se pudesse ser alguma coisa, como eu, porque eu sei que algumas É das assim, informações eram é assim, privadas. claro que alguma informação é privada. Eu lembro perfeitamente como é que começou. Eu estava na altura, acho que ia beber uma cerveja com um amigo meu à noite. Eu não estava de prevenção nessa semana. Ahm, e tentei-lhe ligar, e eu era Vodafone, e eu não lhe conseguia ligar. Aí não lhe conseguia ligar, mas ele também, eu nunca tinha bateria, eu tinha o telefone desligado. Então eu toquei à porta de casa dele e ele disse: Olha, eu estou a tentar ligar para ti e não consigo. O problema era meu. E depois, mal eu consegui chegar a ligar-me à rede Wi-Fi de casa, eu tinha mensagens no Teams na altura daquele que era o meu manager, um abraço também para ele, para o pessoal se juntar, porque estávamos a experienciar algo muito sério. E essa noite fiz direta, depois estava working from home, depois fui para o office, ok? E no office, pá, estava lá pessoal sem dormir, pá, espírito de camaradagem gigante. Não me lembro quando retomamos a parte de voz, pá, foi uma festa. Depois retomamos os dados, foi outra festa. Mas também aprendemos muito com isso. Okay? Portanto, tiramos muitas lições com isso e foi sem dúvida o meu primeiro big incident e não vou esquecer. Acho que não. Nem eles vão esquecer, sinceramente, não é? Agora, se calhar, Certo. vamos passar aqui para um ponto que é. Eu também já falei um bocado nisso. Que é, se tu tivesses que começar do zero, desde formação até à parte que tu estavas, o que é que tu fazias efetivamente? Ou seja, se tivesses que traçar um roadmap para entregares a alguém do género, queres ir para esta área, tens que fazer isto. Ou seja, tens que fazer esta certificação, esta formação, isto, até conseguires ter conhecimento suficiente para chegar ali. Ora bem, para quem vem de áreas que não a tecnológica, ou seja, para quem não tem experiência profissional, eu diria que talvez fizesse sentido começar por uma licenciatura. Se fosse em eletro ou informática, sistemas, atenção, isto não é para toda a gente. Mas eu sei que há muita gente que retira muito da licenciatura
através dos projetos, ou seja, não dos slides. Claro que os slides dão muito jeito, e os livros e os exames também, mas muito dos projetos, ok? Projetos, tu sabes o valor dos projetos. Portanto, eu diria que se tiverem a oportunidade de fazer uma licenciatura, vai sempre dar jeito, ok? E queirmos, quer não, em Portugal, principalmente, ainda é a porta de entrada nas empresas, É, ou seja, porque quem vai recrutar são os RH, e os RH não vêm lá a licenciatura, mesmo que a pessoa saiba muito, é logo posta de lado e nem há tipo, é. aquela oportunidade da pessoa Muitas, se mostrar. Portanto, hoje em dia ainda é muitas vezes é. necessário. Muitas vezes é. Muitas vezes é. E eu não sou da opinião, tenho uma licenciatura, é melhor do que uma pessoa sem licenciatura. Errado. Essa assunção está errada. Não é necessariamente verdade. Mas se uma licenciatura não for uma opção, eu diria que no entry level, inscrever-se no CCNA é uma opção. Eu recomendo que esta formação, se a pessoa conseguir, se não morar demasiado longe, seja presencial, ok? Porque a Cisco tem o privilégio de ter a Cisco Networking Academy, e a Cisco Networking Academy prepara as pessoas para a certificação CCNA, ok? E prepara e propõe muitos labs, ok? Tem acesso não só ao Packet Tracer, como a vários labs. E muitas vezes são esses labs que fazem criar o gosto pela área. E portanto eu diria que o gosto pela área às vezes é o mais difícil. Porque eu digo-te, Tiago, hoje em dia, com a informação que nós temos, com Reddit, com fóruns, com blogs, com tudo, há muita gente a migrar para IT, mesmo muita gente, e vai continuar. As pessoas vão atrás de uma vida melhor, muitas, e percebe-se, ok? Muitas vezes percebe-se. E a verdade é que às vezes o mais difícil é ganhar o gosto pelo IT. E estar num ambiente presencial ajuda muito. Nós estamos em casa, muitas vezes desligados, e isto é uma seca, e não sei o que é estarmos. Presencial, eu diria que é importante. E o CCNA tem aquela vantagem que toca em ciber, toca em cloud networking, toca, como eu disse, binário, subnetting, toca routing, switching. Nós damos labs, damos projetos que têm que pôr a funcionar. Já tivemos casos de alunos que foram para a academia 2 meses seguidos para pôr um projeto a funcionar e no final estavam super felizes com o resultado. Portanto, eu diria que começaria por aí. Esse ponto de ser presencial, há muitas pessoas que descartam essa ideia, mas eu sou total concordância com a tua opinião. Faz muita diferença nós tirarmos uma formação online e presencial. Uma é que vamos ter alguém que nos vai passar a sua experiência. Ou seja, não só, ou seja, quando a pessoa está a dar aula, não só passa o que é para dar de matéria, mas passa a experiência de casos reais que já viveu. E isso, estarmos em casa só a aprender self-learning, não vamos ter. É logo tipo o primeiro ponto. E Sem depois tem dúvida, o segundo concordo. ponto, que é a questão de networking. E isto acontece muito na academia, que é as maltas conhecem-se umas às outras, e depois tem aquele pormenor de a minha empresa está a recrutar para esta área. Não conheces ninguém? Eu estou à procura de trabalho nessa área. Então manda-me o teu CV. E cria-se muitas oportunidades de trabalho por causa das pessoas estarem lá e Sem falarem umas dúvida. com as outras. E eu acho que esses são os dois pontos principais das formações presenciais. E eu acho que a questão de teres alguém que é mais experiente do que tu, trabalha na área, a explicar-te que muitas vezes dá coisas que nem sequer estão na matéria porque acha que é útil as pessoas saberem isso, é uma cena que acho que vale o dinheiro propriamente. E se nós formos a ver o que a pessoa vai ganhar depois comparativamente àquilo que pagou pela certificação em si e pela formação, nem propriamente pela certificação, mas por formação em si, acho que já compensa o É valor verdade, sim, completo. é verdade, sim, senhora. E de facto, há alunos que, especialmente os mais tímidos, às vezes fazem cara feia a terem que ir lá tantas vezes e assim é normal, mas depois, quando olhas para eles passado 6 meses e eles têm que ir para lá fazer os trabalhos, eles estão na lua. Eles gostam de ir para lá, eles gostam de conviver com os colegas, porque tu sabes quão bom é o convívio da malta nesta área.
penso que nós, só da academia, já tivemos 10 engenheiros na Cisco, da academia, para tu veres. E é um número significativo. Mas nós temos malta da área da cloud, nós temos malta da área da segurança. Nós agora temos um curso Linux, mais os cursos Cisco, ou seja, os primeiros cursos. Lá só não tem basicamente curso de programação, porque de resto vai tudo. Curso de programação ainda, porque Não, tu tens já atualmente. já tivemos para abrir um curso de C, é verdade. E a verdade é que tínhamos interessados. E muitas vezes, se não temos interessados, é também porque não sabemos. Porque se às vezes ouvíssemos a voz, se às vezes fizéssemos uma espécie de um quiz, se calhar até havia interessados. Mas sim, foco a formação presencial, acho que faz a diferença. Tem que ser sempre. Não, claro que às vezes uma sexta-feira, uma segunda-feira não deixa jeito de ir, não é por aí. Agora, 2 meses a ter formação online, há pessoas que aguentam, mas a maioria das pessoas beneficia da formação presencial. Sim, mas tu não acabas por tirar o real sumo daquilo. Porque, por exemplo, eu via quando eu estava a tirar o CH e mesmo quando estava a dar aulas. Primeiro tu ficas com o contacto de alguém que começas a ganhar confiança de alguém mais experiente. Ou seja, e muitas vezes estavam no trabalho, tinha dúvidas daquilo que estava a fazer. Pronto, vou mandar mensagem ao Tiago: olha, está-me a acontecer isto, o que é que eu faço? O que é que eu posso fazer aqui? E depois, isto aqui é uma cena muito engraçada aqui. Os intervalos das aulas, muitas das vezes fala-se de coisas que nunca na vida se vai falar durante o curso. É só falado lá fora. E se as Claro, pessoas não estão, mas mesmo, nem é só propriamente matéria, mas de experiências, que depois se pode transportar para outra área qualquer, se as pessoas não estão presenciais, estão a perder o maior sumo que há, que é a cena das conversas fora da aula. sem dúvida, E eu acho que concordo. isso aí não, acho que não justifica ficar. Obviamente que se for tipo uma formação extremamente simples, uma pessoa faz bem online, não é por aí. Mas se tem a opção de presencial, eu acho que deve ser Concordo, presencial concordo. também. Concordo. Eu recordo-me às vezes chegar a aulas e dizer, pá, no final, pá, eu hoje estava a configurar NAT no equipamento, opá, nestes Catalyst 9K, por exemplo, NAT não funciona desta maneira, funciona desta, daquela. E às vezes também os alunos trazem sumo uns para os outros, muito bom, ok? Porque aquele primeiro dia, que é o dia em que nós conhecemos as pessoas, nós às vezes percebemos, ok, estão aqui 12 backgrounds completamente diferentes, estão aqui 12 alunos de 2 empresas diferentes e todos eles já experienciaram incidentes diferentes e adicionam valor à conversa. E quando tu estás lá fora, num ambiente mais relaxado, a conversar, às vezes os alunos conhecem-se e até fazem união, e essa união muitas vezes no futuro um manda mensagem ao outro, olha, tenho uma vaga aqui, tenho uma vaga ali. Acho que o networking em IT é um pouco subestimado, é muito importante mesmo. E a parte dos laboratórios que estavas a falar na academia, eu acho que as pessoas não estão. É mesmo tipo laboratórios reais, portanto tem lá tipo suítes que as pessoas têm que andar a ligar lá os cabinhos para fazer os laboratórios. É Sem só aqui dúvida. um ponto. E agora vamos entrar aqui num ponto que tu falaste no início, que eu acho que também é um dos meus assuntos favoritos atualmente, que é a questão da AI. Ou seja, na tua visão, como é que tu achas que a AI vai impactar o mundo da IT e o mundo de networking que tu tens experiência? Qual é que é a tua visão para esta revolução? Olha, acho que vai impactar muito, ok? E acho que não devemos ficar assustados. Claro que em tecnologia ficamos sempre um pouco assustados com a velocidade a que as coisas evoluem, porque hoje em dia o ChatGPT é uma ferramenta fantástica, ok? Ele poupa-te trabalho de tarefas que tu antigamente se calhar ias ler 10 blogs ou 20 blogs até chegares onde tu querias, e hoje em dia o ChatGPT vai-te buscar essa informação. Logo aí, algo bom. Podes delegar tarefas que tu não gostavas assim tanto de fazer para o ChatGPT. Agora, eu acho que o ChatGPT vai substituir alguns roles, especialmente
frontlines e assim que muitas vezes podemos chegar onde queremos rapidamente através do ChatGPT. Agora acho que há cargos que ele não vai conseguir substituir, honestamente. Porque acho que isto é tudo muito bonito e quando o ChatGPT ou o AI deitar uma infraestrutura toda abaixo, é culpa do AI ou é culpa de quem alimenta o AI? Uhum. Percebes? E acho que aí os utilizadores, nós temos um papel muito importante, ok? Em que é fazer do ChatGPT nosso aliado para o bom, mas também perceber que temos que ser nós que estamos no controle, ok? E também acho que o ChatGPT vai criar outra série de empregos, ok? Sem Quando eu dúvida. digo ChatGPT, digo AI, acho que vai criar outra série de job roles que se vão adaptar a cada uma das áreas. Não fico chocado se daqui a uns anos vires, ou se calhar já vês, AI Security Engineer, AI Network Engineer, ou seja, pessoas mais especializadas na área de inteligência artificial dentro da sua área. Okay? E é isso que eu vejo para o futuro. Não vejo para já substituição, especialmente do que seja de mid-senior roles, não vejo. E acho que se substituir a longo prazo, se fizermos isso, estamos a fazer mal, na minha opinião. Mas para os júniores vai ter uma, uma vida muito complicada. Eu É concordo. sim, eu diria que para os júniores sim, até como dizem os CEOs, penso que até foi o Eu CEO da acho que Meta, esse é o Mark, transversal a que falou todas as nisso. áreas. A parte dos Sim, júniores vai levar um impacto muito, muito grande. e a verdade é que tu ficas assustado. Eu sei que há muitos developers que ficam assustados porque pá, vem pessoal a dizer daqui a uns anos não há developers, há ChatGPT. Mas é assim, não me lixem. Eh, Há developers de baixo nível, já vi developers de C e de hardware developers, OS developers, que têm um conhecimento absurdo. Absurdo. Há pessoas que fazem as máquinas andarem para a frente, novos produtos, ninguém as vê, elas trabalham a um nível mais baixo e são pessoas fantásticas. E não me lixem. ChatGPT ou AI, nesse tipo de roles, que envolvem normalmente mid-senior roles, é perigoso para as infraestruturas. Pelo menos para já. Portanto, ok, Júnior, tudo bem, entendo muitas vezes o que querem fazer, mas mid-senior roles não concordo que os possas substituir assim. Portanto, o nosso caminho é cada vez caminhar mais para sermos melhores e para impedirmos o AI de nos substituir e se nos substituir, sabemos trabalhar com ele para não ficarmos sem emprego. A questão da substituição dos trabalhos com AI, eu acho que vai muito do ponto de pode não dar replace por completo, mas vai reduzir o número drasticamente numa equipa. Ou seja, uma equipa que seja 20 pessoas, se calhar tu vais passar a ter 5 apenas, porque o resto vai estar tudo automatizado. E, e estas visões que nós temos, e estas nossas nós tentamos prever para o futuro, é com base na AI que nós conhecemos hoje em dia, não é? Mas a AI daqui a 5 anos vai ser completamente diferente. Certo, Ainda, aliás, ainda certo. vamos ter agora que os Estados Unidos meteu 500 bi em desenvolvimento da AI. Certo, mas a verdade é que o mundo, os investidores fazem isso para as empresas continuarem a gerar valor. As empresas, eu costumo dizer que elas quando não crescem morrem. É sempre assim, elas precisam estar sempre a crescer. A AI é uma trend que está na berma e toda a gente está a meter dinheiro em AI, toda a gente quer aprender AI. Mas não te esqueças que ao fim do dia quem alimenta o AI somos nós e que há situações em que vais responsabilizar o AI? Não sei se Meter vais o OpenAI em responsabilizar. tribunal. Pá, não sei, eu tento sempre não pensar ou descartar a hipótese de substituição total. Concordo com o que disseste que se calhar equipas de 20 podem ser reduzidas. Espero que não para 5, para 10, 12, ou seja, uma visão mais otimista. Mas repara uma coisa que a malta também se esquece. Quando tu eras aluno, às vezes estavas a olhar para os slides e gostava-te muito de entender aquilo. Imagina agora o PDF AI Assistant.
tens a oportunidade de fazer perguntas ao AI sobre aquilo que tu estás a ver. Não acelera a tua compreensão, acelera. Não te Sim, estou a ver. faz saber mais de uma maneira muito mais rápida? Faz. Portanto, porque é que nos focamos só no aspecto negativo? Porque é que nós também não achamos que, ok, se calhar daqui a 20, 30 anos as pessoas também têm uma capacidade de aprendizagem maior, são mais rápidas. E é nisso que eu me tento focar. Sou honesto nessas pequenas coisas que eu olho e digo, ok, aqui o AI vai me ajudar muito. Não, mas eu concordo com isso. Mesmo que, apesar da replace de alguns trabalhos, vai criar sempre novas oportunidades. Mesmo nesta questão dos States estarem a meter 500 bi em desenvolvimento de AI, acho que para isso vão criar 100 mil novos postos de trabalho. Tipo, é muita fruta, assim, de um momento para o outro. Portanto, eu acho que a chave principal para esta revolução que se está a passar é as pessoas saberem se adaptar. Ou seja, se aquela área não está a dar efetivamente como dava de antes, tem que se adaptar para outro. Pronto, como foi em todas as revoluções que nós passámos, não é? Antigamente os Certo? agricultores também se queixaram Certo. quando veio as máquinas. É Certo, e também adaptação. quando apareceu o IPA, o protocolo IPA, nós já crescemos com ele quase. Também quem foi para as tecnologias IPA também dominou o mercado durante até hoje, não é? Ahm, e há uns anos eu lembro-me em networking toda a gente falava de automation, 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 automation. É super importante termos automation. É super importante sabermos usar o AI, mas também é importante tirarmos as coisas boas e percebermos, ok, se eu perceber bem como é que trabalho com AI, se calhar eu daqui a uns anos, quando aparecer um job role associado a AI, eu estou mais propenso a ser selecionado. É Okay? isso. Isto é um bocado go with the flow. Isto é go with the flow. E tu sabes? É Sabes como é que adaptação. É constante sabes, adaptação. sabes como é que é? Sabes como é que funciona a IT? Sai uma tecnologia amanhã, tens que aprendê-la, vai doer no início, dominas, achas, ok, eu durante aqui 5 anos sou o boss, não és nada, daqui a 6 meses aparece outra e já não és o boss. E aí a outra foi Acho que é assim. descontinuada porque o fabricante decidiu que Exatamente, não era mais manutenção. Olha, exatamente. agora se calhar respondemos aqui algumas questões que tinham feito para ti. E uma delas era: estou a tirar o CCNA CyberOps e espero tirar outras superiores. Vale a pena ir para a universidade na mesma? Eu acho que já respondeste isso antes, que era sim. Se tiveres a oportunidade, sim. Se não tiveres a oportunidade, eu já fiz essa formação, eu portanto sei do que é que estou a falar. Acho que tem uma componente muito teórica e desculpa Tiago, mas eu sei que hoje em dia toda a gente vai para ciber e vê o ciber como muito fantástico, mas para mim ciber é um conjunto de todas as áreas, ou É. seja, tu para mim, como é que vais ser um grande cyber engineer? Destacar-te se tu não perceberes redes, se tu não perceberes programação. E eu sei que vocês em ciber têm a vossa própria linguagem para tudo, mas não é tão mais fácil desmistificar essa linguagem se tu tiveres algum conhecimento de programação e redes? Sem dúvida, é a É. base. É a base. E no CyberOps eu senti que faltava isso, que era, é verdade que tu passas a falar como SOC Analyst, sabes os termos, mas se tiveres a opção de ir para fazer um CCNA ou ir fazer, estou a ser muito fanático por Cisco, mas fazeres um Fortinet Security Professional ou mesmo um AWS Solutions Architect Associate, whatever, é bom, é bom. Okay? Eu não me ficaria só pelo CyberOps, tentaria procurar mais ainda. Perfeito. Outra aqui era: qual é a ligação do Network Engineer com o Departamento de Segurança? Quem é que faz as regras? Depende depende de onde estiveres, meu amigo. Estás no router ou estás na firewall? Exato. Uh, ora bem, mais outra questão que está a acontecer nesta evolução do mercado. Tu já reparaste a quantidade de posições que hoje em dia chamam-se Network Security Engineer? Redes e segurança muitas vezes convergem para uma função só. Portanto, eu diria que há uma ligação entre os dois, sem dúvida. Até porque tu vês hoje em dia a quantidade de DOS que há e muito desse tráfego passa pelos ISPs e se os ISPs não estiverem preparados,
que era da infraestrutura, ok? Porque DDoS acontecem a toda a hora e tu sabes isso melhor do que eu, portanto, saber os conceitos é importante. Contudo, cada macaco no seu galho e é importante perceber que não é por ser um grande network engineer que passa a ser um grande security engineer. Acho que é bom saber um pouco dos dois, mas se eu agora quisesse especializar-se, eu precisava de fazer uma formação, se calhar prática, mais prática em segurança. Porque não tenho esse background em segurança. Sei os conceitos, mas não sei, por exemplo, fazer pen testing ou tentar descobrir vulnerabilidades de uma determinada empresa ou um determinado website. Não sei fazer isso, percebes? Mas isso depois a questão é de aprofundar e mudança de chip. Mas aquilo que tu disseste, e é a realidade, cybersecurity é o compilado de todas as áreas numa só. Por isso é que não é uma área que se aprenda em um ano, nem em dois, nem em três. É muito tempo que vai demorar, porque uma pessoa tem que agregar conhecimento de redes, tem que agregar conhecimento de Sem sistemas dúvida. operativos, programação, cloud agora, e isso tudo não se vai aprender num mês, nem se vai amadurecer toda a informação num mês. Portanto, eu acho que para qualquer área, efetivamente, da área da IT, eu acho que um CCNA é essencial para todas, mesmo para um dev que esteja a desenvolver uma aplicação qualquer. Saber mexer com redes e porque é que a aplicação está lenta, onde é que o seu tráfego está a ir, como é que a comunicação está a ser estabelecida, eu acho que é transversal. Mesmo que as pessoas não queiram fazer o CCNA, peguem no que é que o curso dá e vão aprender tipo na internet, mas sigam aquele plano de estudos que é para terem um mínimo de conhecimento possível e fundamentos de rede, porque no fundo é o que faz a internet andar para a frente, na verdade. Certo. E eu às vezes quando estou naquelas aulas iniciais, ponho-me a falar, por exemplo, de default gateway, ponho-me a falar de NAT, ponho-me a falar de port forwarding, por exemplo, que a malta fazia para jogar Minecraft há uns anos atrás. E há sempre aquela malta, que muitas vezes não é de redes, que esboça um sorriso e pensa: então é daqui que vinha aquele IP que me aparecia no whatsmyip.com. Eu já percebi. E depois começam a interligar as peças e começam a gostar, ok? E dá-lhe jeito porque muitas vezes numa situação em que, e tu sabes, uma aplicação está lenta, eles já têm mais algum background para diagnosticar a que nível é que está o problema. Se é um problema aplicacional, se é um problema de camada de rede, um problema de físico, whatever, percebes? Yep. E agora assim, para terminar, temos aqui uma pergunta de um conhecido nosso chamado Ricardo, que é: como é o teu dia a dia como bombeiro da Cisco? Ricardo Simões, Exatamente. ah, um futuro bombeiro também, na minha opinião. Um abraço para o Ricky. É o que ele já sabe como é. Porque ele vê-me quase sempre quando eu estou a chegar à academia depois do meu dia de trabalho. E muitas vezes eu não venho com um sorriso na cara, às vezes até bem desgastado. Mas olha, é como eu expliquei. Há dias em que estás mais bem disposto, há dias em que estás não tão bem disposto, mas não há nada como o sentimento de ajudar um cliente a recuperar de uma situação caótica. O sentimento, e eu costumo dizer isto, aproveitem quando isto acontece, quando vocês resolvem um incidente que está a ter um impacto crítico, a quantidade de vidas que vocês melhoraram, ok? Só de saber que já está a funcionar é muito bom. Depois nós na Cisco temos uns surveys que temos que o cliente dá uma opinião sobre nós e nós temos a oportunidade de ver que alguém está a reconhecer o nosso trabalho, perceber a nossa competência, a nossa dedicação, é muito bom. Portanto, eu diria que ser bombeiro, é verdade que quando está muito fumo, quando está muito fogo, aquilo não é muito fácil, mas quando se apaga o fogo, quando aquilo é só sorrisos, é um sentimento maravilhoso. E bem, olha, desde já, olha, mais uma vez, muito obrigado, Agostinho, pelo teu tempo e por teres passado Nada, aqui obrigado. o teu conhecimento e experiência, que foi sem dúvida impecável. Portanto, tem aqui muitos golden nuggets para quem quiser ir para essa área. Mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo. Grande abraço.
Grande abraço. E bem, malta, foi mais uma conversa extremamente interessante e com informações extremamente úteis que espero que vos ajude no vosso percurso. Se gostas deste tipo de conteúdo, não te esqueças de deixar o teu like, comentares o que é que tu achaste desta conversa e acima de tudo subscrevas o canal para ficar sempre a par dos próximos vídeos. Até à próxima!